mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e no programa de hoje nós vamos conversar com o sócio proprietário da Casa de Carnes Aliança, Ivan Kramer. Acertei o nome? Sim, senhor. Maravilha. Boa. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Espero que seja um bate-papo fluido e que a gente consiga entender todo o segredo de uma casa de carnes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou aqui para tentar responder o máximo que eu puder. Maravilha. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Só que assim, antes da gente falar de negócios, sim, tá? Eu queria entender um pouquinho da história da Casa de Carnes Aliança. Ela não começou contigo e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Essa história vem lá desde o final dos anos 70, 80. Marcelo, que é o meu pai do coração, né? A família dele fundou em casa. Eles abatiam frango, eles atendiam os clientes. Eles começaram lá atrás, bem em casa mesmo, né? Aos poucos foram crescendo, foram melhorando, chegaram a ter uma rede em Jundiaí, em outras cidades também. E chegou a um ponto que encerraram. Todo mundo parou. Por N motivos que a vida, enfim, faz a gente chegar numa situação que a gente não espera, né? Mas a história da Casa de Carnes Aliança começa em 2004. Aí ele conheceu a minha mãe. Foi uma reestruturação de vida que ele teve, né? Ninguém espera passar algumas adversidades na vida, mas, enfim, tem coisas que são para o bem, né? E 2003 para 2004, aí começa a Casa de Carnes Aliança na região do Eloy Chaves, que estamos hoje há mais de 20 anos. E eu brinco que quando eu comecei lá, bem rapaz ainda, hoje eu via muita mãe indo grávida, que hoje eu vejo já teve filho, já teve filha. Gerações e gerações, né? Gerações. Então hoje eu eu atendo gerações, né? Empresa familiar, a gente está há mais de 20 anos na região, a gente conhece o local, conhece as pessoas, e foi tudo isso fruto de muito trabalho, muita perseverança que a gente teve junto lá, né? E nós não fazemos nada sozinho, a gente depende, num comércio a gente depende de pessoas. Então, tivemos muitas pessoas boas que passaram com a gente lá, algumas nem tanto, mas a gente... Como em todo comércio, né? Como em todo lugar, como em todo local de trabalho, a gente tem pessoas que aprendemos todos os dias. Então, eu sou uma pessoa extremamente grata por tudo que eu vivi, por toda a diversidade e facilidade que eu tive. Perfeito. E assim, eu sou seu cliente, né? E conheci o Marcelão, e depois da perda dele, né, dentro do contexto, né, o que o negócio hoje representa para ti, a Casa de Carnes Aliança? Mais do que nunca, família, né? Porque infelizmente a gente perdeu ele um pouquinho mais de um ano, né? Fez um ano agora, dia 1º de dezembro. Foi uma coisa muito rápida, ninguém esperava. Ele foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho um amor por ele e uma gratidão imensa,
sinto falta dele todos os dias, mas é um legado que a gente carrega e a gente tem que seguir. Então, hoje eu trouxe a minha mãe de volta para trabalhar, né? Lá no açougue com a gente. Então, ela fica um período comigo. Eu tenho os meus filhos que estão crescendo, então algumas adversidades, às vezes... o meu do meio, por exemplo, o Lucas, ele adora ir quando tem uma oportunidade de ficar um tempinho comigo no açougue. Que legal. Quer ir lá, ele gosta de ver os meninos mexerem com carne, ele gosta de participar. Não que ele faça nada, porque vai lá só para passear, né? E a minha filha, que agora já está formada, se formou no ensino médio, quero ver o rumo que vai se tornar isso daí, né? Então, minha esposa vai às vezes com a gente, ela ajuda, os meus filhos também, o que eles podem ajudar, seja uma publicação no Instagram, alguma divulgação, algumas coisas, eles estão lá, todo mundo de braços abertos. Isso é interessante, ter a família unida, né? É a cara do negócio lá. Exatamente, exatamente. E assim, em algum momento você sentiu o peso da responsabilidade de honrar esse legado que o Marcelão deixou? Sente, né? Quando ele faleceu, como eu falei para você, foi muito rápido. Ele faleceu num domingo, na segunda-feira a gente enterrou, né? Fez o funeral, fez a despedida. E na terça-feira eu tinha funcionários, família, uma mãe sozinha, uma empresa, fornecedores. Então, ninguém quer saber o que aconteceu se você está triste. A gente engole o orgulho, engole o choro e vai para cima, vamos trabalhar, porque não tem memória melhor do que o trabalho. É uma coisa que eu penso muito e eu levo para mim, é um princípio muito, muito bom que eu tenho comigo. Tudo que a gente trabalhar e a gente fizer com vontade vai dar certo. Então, não foi fácil no começo, muitas coisas eu errei também, a gente erra tentando acertar, mas as coisas estão mais engatilhadas hoje. Hoje eu sofro menos do que eu sofria um pouco atrás. Boa, boa. E assim, não sei se eu posso... Vou fazer um tripé aqui da primeira palavra, vamos ver se faz sentido. Aliança, união, compromisso e continuidade? Sim. Meu pai e minha mãe, eles são, né? Minha mãe né? Eles eram cristãos. Então, eles tiveram... eles se conheceram na igreja. Eles tiveram relacionamentos anteriores que não foram bons para ambos. Cada um teve a sua parcela de culpa, mas eles também... A gente entende que não foram as pessoas certas que escolheram para a vida. Nada contra as outras partes, mas às vezes não dá a liga. Sim. Né? E como a relação deles começou de uma maneira bonita, se conheceram na igreja, eles fizeram todo um conhecimento. Quando eles se conheceram, o Marcelo veio conversar comigo, ele falou que queria ter um bom relacionamento comigo, porque antes de conquistar minha mãe, ele tinha que me conquistar. E na época não foi. Não era fácil. Eu imagino. Era minha mãe, né? Novo, eu não tinha experiência, maturidade que eu tenho na minha vida hoje. Que idade você tinha? Eu acho que era 16 anos, se eu não me engano. Mais ou menos isso daí, 16. Mas eu falo que com todo o orgulho, né? Que eu tive mais de 20 anos de relação com ele e sou grato a Deus por cada momento e aprendizado de vida que eu tive, que eu pude passar com ele o tempo que ele teve com a gente. Sou muito feliz.
Isso é importante. E assim, depois que você assumiu a gestão, naquela terça-feira, né, que você acabou de falar, o que mudou na Casa de Carnes Aliança? E assim, porque hoje em dia tem muita tecnologia, hoje em dia muitas pessoas não dão valor ao que era antigo. Esse equilíbrio é mais complicado. Você passou por isso? Um pouco. Porque na verdade já vem um pouco antes isso, né? Já vem num processo de 1 ano e meio, 2 anos antes que aconteceu. Marcelo, ele era uma pessoa meio conservadora em algumas situações, só que ele, para negócio, ele era uma pessoa muito visionária. Ele tinha... Às vezes a gente tinha conversa lá atrás sobre 2, 3, 5 anos à frente, sobre o que a gente pretendia, almejava. Ele era uma pessoa que ele já estava meio desgastado, ele estava cansado. Ele almejava coisas novas, né? E a gente, às vezes, no percurso, no caminho, a gente tinha ideias diferentes, mas no final, o foco sempre foi o mesmo, que a gente sempre quis melhorar a cada dia. Pós-pandemia, quando chega a pandemia, naquela época de 2019, todo mundo teve que se reinventar. E quem não se reinventou e não entendeu, acabou ficando para trás. Verdade. Eu lembro que, até pra gente, foi uma coisa muito difícil, porque quando surgiu o assunto pandemia, como que vai ser? Passamos 3 dias no açougue, que a gente não imaginava. Eu acho que eu não vou vivenciar uma situação daquela. Eu tinha fila de pessoas que ia na rua. Fila de pessoas na rua. A gente não conseguia receber mercadoria de frigorífico, de avícola. A gente tinha que pagar carro avulso na época. Caramba. Não existia ainda... Podia até existir essa onda de Uber que nem tem hoje, né? Esses carros de aplicativo. Mas na época a gente tinha que alugar caminhão refrigerado para ir buscar carne no frigorífico. Tinha que pagar equipe de segurança, de escolta armada para ir, porque na época era caminhão de combustível sendo assaltado por quadrilha, caminhão de carne sendo assaltado por quadrilha. Foi uma época muito intensa de se trabalhar. E ele falava muito isso daí. Ele falava que na época do Sarney, lá em 85, ele falava, chegava no mercado de manhã era um preço, na hora do almoço era outro, à tarde era outro. Verdade. E a gente tava naquela pegada, Marcelo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Foram 3 dias que os meninos saíam, a gente saía à noite para ir embora, a gente falava assim, cara, eu não aguento andar. A gente atendia, o que a gente às vezes vendia em 1 mês, vendemos em 3 dias, por um pouco menos ainda. Num quadro às vezes reduzido, porque faltava sempre um funcionário ou outro. E pós-pandemia, a gente foi se reinventando. O pessoal mudou o conceito. Algumas pessoas mudaram a visão de vida. Então, a partir daí, a gente foi entendendo o que era a vida e o que a gente ia precisar fazer. Casa de Carnes Aliança foi uma das pioneiras em alguns segmentos aqui na região, que hoje muita gente seguiu. Mas lá no começo a gente começou a moldar um pouquinho de algumas coisas que se tudo der certo daqui para frente, ao médio e longo prazo, vai ter novidade boa aí. Perfeito. E assim, antes da gente começar, a gente estava falando nos bastidores, um assunto assim até que a gente comentou entre si, é polêmico, principalmente para as pessoas que não entendem. Eu vou citar aqui e emendar uma pergunta. A gente estava falando assim, que eu disse isso, né? As pessoas têm o costume de dizer que ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu disse, não, eu sou melhor do que muita gente.
E tem muita gente que é melhor do que eu. Só que para algumas pessoas, soa às vezes como arrogância, soberba, enfim. E aí eu digo, você é muito melhor do que eu para entender do sistema de carnes, né? E a pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: o que realmente diferencia uma casa de carnes comum, uma casa de carnes, sei lá, de alto padrão, ou um supermercado, por exemplo, que tem um açougue ali pontual? Vamos por partes. Igual o Jack Estripador. O mercado, você tem englobado segmentos dentro. Então você tem o açougue, você tem a padaria, você tem o hortifruti e você tem a mercearia, que seria o restante das compras. Hoje a praticidade, a hora que você sai do trabalho, e a gente vive numa cidade hoje que está cada vez mais complicado o trânsito, né? A esposa liga para o marido, fala, viu, acabou isso em casa, preciso que você passe. Ele raramente, hoje, ele vai sair do trabalho, ele vai passar num açougue, depois ele vai passar numa padaria, depois ele vai passar num hortifruti, para depois ir no mercado. Então, ali ele já engloba tudo. Ele tem dentro do mercado tudo o que ele precisa. A diferença é que a gente não consegue competir. Hoje, o microempresário, o pequeno empresário, o empresário que está começando hoje não vai conseguir competir em respeito disso. Mas ele sempre vai ter coisas que ele vai conseguir melhorar. O meu foco hoje, maior, é encomenda. Eu trabalho com muita encomenda. Então o pessoal me passa a lista de encomenda, a gente prepara. Embalo a vácuo, etiqueta, data de produção, data de validade, o produto que vai. E o diferencial lá é que o produto é fresco. A gente trabalha com carne desossada, a gente trabalha com frango, com carne de suíno, tudo da mais fresca, o que você pode imaginar, a gente recebe diariamente, né? E isso eu comprovo porque eu sou cliente e por isso você está aqui. A qualidade é fundamental para mim. Isso é verdade. E nesse meio tempo, o diferencial que a gente se tornou de algumas pessoas é tudo a linha que você vai fazer artesanal. Então, não é por mal, né? Você acabou de falar uma frase aqui que, pelo amor de Deus, eu não quero que me tenham como arrogância. Não, vamos embora. Assim, os clientes que vão, eles sabem que o hambúrguer que eu tenho lá é top. A carne de hamburgueria que eu forneço para melhores hamburguerias de Jundiaí e região, eu forneço hambúrguer para um monte de gente. O quibe que a gente prepara, almôndega, rocambole, a gente faz uma série de itens que o cliente chega lá, ele chega no balcão, ele sabe o que ele vai querer, às vezes, raramente. Você chega lá, você fala assim, o que eu vou almoçar hoje? Verdade. Vou comer uma carninha de frango, vou comer uma carne bovina, o que eu vou fazer? Hoje o diferencial, o que é? Você ter opções e você ter um atendimento. Isso é fundamental. Porque temos projetos que estão em andamento, estão sendo concluídos passo a passo, mas hoje a nossa essência que a gente não perde, que muita gente perdeu lá atrás, é o atendimento ao cliente. Então, nada melhor do que você chegar lá no balcão e você falar, eu quero tal produto. Eu tenho hoje profissionais capacitados que vão chegar e vão falar para você, ó, esse produto que você quer, às vezes não está tão bom para você hoje. Esse outro produto que eu tenho está melhor, mas eu tenho os dois para você escolhe. Isso é diferente. Você vê manipular a tua carne na sua frente, a gente dá um trato no seu atendimento, te atender com exclusividade, porque cada cliente tem uma maneira de pensar, perfil, é verdade. Tem um perfil. Então hoje o diferencial é uma casa de carnes familiar, que eu tenho funcionários que trabalham lá 8 anos, 10 anos, já conhecem o público da região. Então o cliente entra e ele fala assim, aquele cliente gosta de tal item, aquele outro não gosta disso, aquele outro gosta disso. Isso é o diferencial.
E isso a gente vai moldar algumas coisas para melhora, mas essa essência a gente não perde, a gente vai manter. Isso acho que é essencial para todo comércio, porque o cliente, isso é óbvio para todo mundo, né? Falar bem, dificilmente isso acontece na proporção. O mal vai, né, propagando. Se propaga mais rápido. Mas assim, eu ainda acredito nessa característica de tipo indicação. Sim. Isso é fundamental. Isso, né? eu trabalho com muita indicação. Eu tenho clientes lá que às vezes fazem churrasco em casa de amigos, confraternização. Aí fala, pô, Ivan, me passaram o seu contato, gostei da carne, comi tal coisa lá e queria ver com você se eu não conseguia pegar alguma coisa. Eu não vou conseguir brigar com um mercado grande, com uma rede grande em questão de preço. Porque hoje eu não trabalho com o preço. Sim. Eu tento colocar o melhor produto com um preço mais acessível, né? Uma condição boa para o meu cliente ir comprar. Então, você não tem condição de ir hoje no mercado, você pegar uma peça de carne fechada, embalada a vácuo, que você não sabe quanto tempo aquela carne está lá, e uma promoção de mercado que às vezes você pega coisas boas. Sim. A gente sabe que tem coisas boas, eu não estou falando que não é bom. Mas é diferente você chegar num lugar, você ver que a carne está ali manipulada, tá fresquinha, foi feito todo um trabalho pensando no aproveitamento para o cliente, que muitas vezes tem locais que você compra que o pessoal não pensa, só visa o lucro. Exato. Né? E a quantidade de pessoas que passam por dia. E assim, a gente está falando da qualidade, né? Uhum. Como que é o processo de escolha de fornecedores, e como é que você faz esse controle de qualidade? Então, trabalhamos lá com alguns frigoríficos já há muito tempo, bastante tempo, né? Então, temos frigoríficos lá que a gente trabalha desde o começo, há mais de 20 anos. Então, temos alguns contatos, vendedores, às vezes até um contato dentro de frigorífico que você precisa fazer amizades, né? Você precisa ter um relacionamento com o pessoal. Às vezes a gente tem que... Isso é no mercado. Isso na vida, né? Na vida. Você tem que ter bons relacionamentos. Então, hoje eu tenho a praticidade de escolher o meu produto. Eu compro, preciso de tais itens. Uma carne bovina, por exemplo, eu quero um traseiro do boi, que sai a parte mais nobre, um contrafilé, alcatra, picanha. Então eu peço no frigorífico uma carne que me atenda daquela média de peso, com uma cobertura de gordura. Esse ano a gente já começamos agora, acho que em outubro, novembro, eu comecei já a fazer uma melhora. Então eu comecei a comprar um gado mestiço, já migrei para algumas peças Angus. Então a gente está recebendo hoje carne Angus no açougue com preço acessível, não um preço exorbitante para o pessoal ir lá e chegar e falar, mas contrafilé Angus em tal lugar está 100 pau o quilo. Não, preço acessível, carne selecionada, carne fresca. A gente trabalha com controle de temperatura, seguimos todas as normas hoje da vigilância sanitária, questão de higiene, de limpeza, de organização, de acondicionamento de produto, de padronização, seja na limpeza, seja nos produtos que você tem que fazer. Lógico, a gente sempre busca melhorar. Sim. Podemos não ser hoje um lugar melhor às vezes por conta de fatores que, por exemplo, o trânsito de Jundiaí. O trânsito hoje está complicado. Sim. A gente fala. Eu tenho clientes que vêm de São Paulo, que tem casas lá no Itupeva, no Cafezal, ou que tem em Dayatuba,
ou Reserva da Serra, por exemplo, pessoas que vêm de lá, passam, fazem compras com a gente e estocam para passar uma semana, 2 dias, um mês. Então, hoje, o maior problema lá é só essa parte do trânsito que a gente tem ali na região. Eu mudei de São Paulo para vir para cá por causa do trânsito, acabei. Eu brinco com a minha esposa, né? Porque minha esposa, ela era da região da Ponte São João, em Pacaembu. E na época, a gente namorava ainda. Eu estava começando lá atrás no açougue. Eu pegava o carro, às vezes em 20 minutos, eu fazia do Eloy Chaves até a Ponte São João, 20, 25 minutos. E assim, tranquilo. Não piscar de olhos. Hoje, às vezes, eu demoro 25 minutos para andar 3 km na rodovia. É bem por aí. Complicado. Principalmente a daquela da Coca-Cola, ali, não sei o que acontece ali, tem um imã, não é possível. Tem vários projetos, né, ali para melhoria, mas eu tenho um grande amigo que até é padrinho, né? Não sei se vê lá, o Gustavo e a Andréia estão lá no Mato Grosso lá. Um beijo, um abraço para eles lá. E ele tinha também um açougue lá no bairro do Medeiros. E a gente conversava muito a respeito disso. Ele era um cara que ele não tinha tanta experiência na porta aberta ali no açougue, que ele aprendeu muita coisa no dia a dia, mas é um cara que, em questão de frigorífico, em questão do animal, do pasto até a entrega na porta do açougue, é uma das pessoas mais capacitadas que eu tive o prazer de conversar, de conhecer bastante situações. Então é um cara que tem mais de 20 anos de experiência no ramo também, e a gente conversava muito a respeito disso na época. Ele falava que aquela região ali, só o Medeiros, num prazo de 5 anos ali, era previsto mais ou menos mais de 4.000 moradias. Caramba. Então, assim, só por baixo a gente contava ali entre condomínio de casa, apartamento de alto padrão, apartamento mais popular, coisa de 8, 10, 11 empreendimentos que estavam para ser lançado. Isso lá em 2022, 2023, para ser entregue antes de 2028, mais ou menos. Então imagina, se hoje a gente já está numa região que está difícil o acesso, e se não tiver um planejamento melhor, que dizem que existem, né? Planejamentos em rodovia para melhor acesso, que isso depende de governo, de verba, disso, daquilo, e que a gente... É um assunto para churrasco, né? Não, a gente não sabe, porém, é uma situação que precisa ser resolvida ali, né? O mais rápido possível, porque tem estudos que dizem que aquela região ali é a parte que, de 5 anos para cá, é a parte que mais cresceu em Jundiaí. Porque você veio de São Paulo, você procurou um lugar melhor para você morar. Não que... Sem dúvida, não, entendi. Do outro lado da cidade não tenha lugares tão bons ou melhores quanto. Mas aquela região é muito procurada hoje. Verdade. Pessoas querem estar naquela região porque é uma região muito boa. Então, sou suspeito porque naquela região eu moro há mais de 15 e já vivo desde pequenininho. Então. Perfeito. Meu amigo, vamos mudar agora, passar para o outro lado do balcão, né? Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem comprando carne? Eu acho que o mais comum é o acondicionamento do produto. Porque penso eu assim, eu trabalho com uma mercadoria, sigo um padrão de refrigeração, sigo normas da vigilância, tudo para te entregar o melhor produto possível. E aí eu tenho, como a gente estava dizendo agora, tenho clientes, senhorinhas que às vezes vão um sábado cedo, aí vai no açougue, aí escolhe 1 quilinho de frango, pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Aí ela vai na banca de jornal, aí daqui a pouco ela vai no hortifruti, aí daqui a pouco ela encontra uma outra conhecida, uma vizinha,
E nesse percurso de rua, ela ficou 1 hora com a carne exposta, nesse sol que a gente está passando. Hoje estava 35 graus com básico. sensação de uns 40 no mínimo. Então, nenhum produto vai ficar 100% em cima de uma situação dessa. Então, toda compra que você for fazer, independente de onde for, é legal você ir preparado, levar uma caixa térmica. Se você vai no mercado, depois vai no açougue, depois vai passar num shopping, depois vai passar em algum outro lugar, deixa sempre aquela parte do refrigerado ou muito bem armazenado numa caixa térmica, ou deixa para ir por último, no açougue, numa roceria para comprar uma salada de maionese, ou um hortifruti para comprar um legume fresquinho para você levar para casa. Porque o pessoal que está ali, está todo mundo trabalhando, tentando fazer o melhor, né? Mas a gente está também numa situação crítica, né? Nesse calor imenso, nessas situações climáticas que a gente passa, né? Então, o maior conselho que eu dou é para a pessoa sair preparada. Leva uma caixinha, uma bolsa térmica no carro, ou vai sair, a mulher leva uma bolsa para tudo. Leva uma bolsa térmica, coloca dentro, fecha. Não custa, né? Vai melhorar muito. Agora, é a mesma coisa, a gente vai na praia, você tem que passar um protetor, senão você se queima. Verdade. Fato. São situações do dia a dia. E assim, você comentou que a Casa de Carnes Aliança, ela tem a especialidade ali do hambúrguer, né? E uma pergunta do seu dia a dia. O jundiaiense, o brasileiro, ele entende de carne ou ainda ele compra muito pelo preço? Te peguei nessa, hein? Não, hoje muita gente entende. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que eu brinco com os meus filhos, eu falo, vocês têm a chave do mundo, que é o Google, cara. Exatamente. A gente está chegando numa tecnologia nova, a IA que está revolucionando muitas coisas no dia a dia da gente, está ajudando muito em situações. Só que às vezes tem pessoas que não usam uma ferramenta para o bem. A gente brinca que não usa para o bem, usa para o mal. Então, vai ter, sim, pessoas que vão falar algumas coisas, tem pessoas que vão falar algumas coisas para ganhar um engajamento. Aqui, nessa região que a gente vive, aqui em Jundiaí, o pessoal cada um tem um hábito. Então, às vezes, no sul do país, você tem um determinado corte que é chamado de um tal nome. Aqui é chamado de outro. Eu até brinquei outro dia com um cliente, ele bem gaúcho mesmo lá, bem bagual. A gente fala bagual. Bem o bagual, né? Ele foi lá de bombacha, tal, chapéu, lenço. Aí ele queria uma costela, mais uma quantidade pequena para ele fazer na casa, ou apartamento, não sei, enfim, da onde era. E aqui em Jundiaí, temos o hábito de vender uma costela com o nome de costela gaúcha. Não quer dizer que seja a costela do gaúcho, mas é o nome daquele corte específico que a gente vende. Entendi. E ele, não, mas isso não é... Mas não é assim, né? Mas não. Aí eu expliquei, coisas que o tempo vai ensinando a gente, situações que você vai entendendo, que a gente entende para poder atender. É o que você falou, o cuidado com o cliente específico, o perfil, aí eu falei, né? lá você comprava esse tipo de corte, uma costela ponta de agulha que você gostava, a janela, essa daí que eu queria. Então, aqui eu tenho ela, mas a gente vende como um outro nome que você conhecia, eu tenho esse outro corte que o pessoal faz isso aqui. E aí ele foi entender, né? Ele falou, agora eu entendi o que você disse. Eu falei, é porque cada lugar é um jeito diferente. Você vai em determinadas cidades, você vai Minas, Goiás, alguns territórios, o pessoal não fala um bife de coxão duro, coxão mole. É chá de dentro, chá de fora. Tem... Regionalismo, né? Sim, você pega
Hoje, outro dia um cliente chegou lá e pediu para um açougueiro, falou assim, eu queria o chambari. Aí o açougueiro ficou meio sem saber e tal. Aí eu falei, calma. Não, é o chambari. Eu falei, o chambari é o músculo. Tem gente que conhece por outros nomes. Mas o músculo, naquela região que o pessoal veio, principalmente lá do interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, o pessoal conhece com outros nomes. Então a gente tem que entender as coisas, cada cliente chega numa região, para você poder atender o seu cliente, para você poder desenvolver sempre o melhor atendimento. O pessoal sabe, está cada vez mais conhecendo mais por conta desses vídeos de YouTube, receitas que a gente vê, mas eu vou falar uma coisa pro pessoal que vai lá com receita da Ana Maria, cuidado, não tem receita lá que não é legal de fazer, não. Do Louro José, não é da Ana Maria. Ana Maria fazia umas coisas lá que mandava o pessoal lá chegava lá, cara, quando chegava 2, 3 clientes procurando o mesmo item diferente, eu falava assim, ó, passou na Ana Maria hoje. Batata. Boa. E já emendando Ana Maria, né? Não sei se é moda, tá no momento. Carne maturada. É moda ou faz diferença de verdade? Assim, a diferença faz em questão da quebra da fibra da carne. Ela automaticamente, quando ela começa a quebrar mais a fibra, a tendência da carne é ela ficar mais macia, porque ela vai perder as fibras da carne. Então ela tem um processo de você embalar a carne a vácuo, você deixar ela descansando numa certa temperatura, num balcão câmara fria fechado, por 30, 40 dias, para começar aquele processo da carne, para a carne começar a quebrar a fibra, soltar o suco da carne, que o pessoal acha que é o sangue, né? Que não é o sangue, é o suco da carne. E ela começa a ficar com aquele gosto um pouco mais forte. A gente brinca que é aquele gosto que você vai comer, gosto mais tenso, a carne mais forte, um sabor mais forte. Automaticamente ela fica um pouco mais macia, sim. Tem carnes, dependendo da raça do animal, da criação, da escolha do gado, se é uma carne que ela é só um Nelore, se ela é uma carne de Angus, se ela é um Wagyu, por exemplo, são as raças, né, as escolhas das carnes que o pessoal separa. Tudo isso vai influenciar. Para a carne mais tradicional, que é a que o brasileiro é mais acostumado, que ela é uma carne fresca, que às vezes ela vai estar de início um pouco mais firme, mas o sabor dela vai estar muito mais fresco para pessoas que têm um paladar mais apurado. A pessoa gosta de comer uma carne maturada, mas o gosto dela é um pouco mais forte. Carne fresca nem sempre vai ser uma carne firme, vai depender da raça do animal, para você comer uma carne com um sabor mais fresco. Sobre o descanso da carne, quando você frita, quando você assa, o correto é sempre você assar um bife, por exemplo. Faz um bife na churrasqueira, seja no carvão, seja na churrasqueira elétrica, na frigideira. Você vai fazer um bife mais alto, um bife fino não, porque esse já é a gente brinca que é só 2 tapinhas, né? Um lado e o outro. Mas um bife mais alto, o certo sempre é você chegar, assar a carne num determinado ponto, você deixar a carne descansar, ou no cantinho da churrasqueira, seja numa tábua. Aconselho não ficar atacando sal na carne quando você assa, porque o sal também ele desidrata a carne. E isso é muito importante. Nem antes, nem depois. Depois, o que você pode fazer... Eu vou falar o que eu faço, não o que o pessoal tem que fazer em casa, tá? Eu asso primeiro um lado na churrasqueira, ou eu frito, ou eu selo a carne onde eu vou fazer, sempre sem tempero, sem nada. Na hora que eu jogo o segundo tombo, que eu dou só uma polvilhadinha de sal grosso, um sal de parrilha, cada um faz o que acha melhor.
e depois de descansar, que eu corto ela no churrasco, por exemplo, eu chego ela um pouquinho de sal na tábua, mexo, para chegar num ponto para a gente comer. Porque aí o sal ele desidrata. O sal ele vai chegar a um ponto que ele vai salgar demais e você não vai apreciar, às vezes, um bifão, aquele bife ancho gostoso, aquela picanha bem boa que você compra, aquela argentina, aquela uruguaia. Às vezes a pessoa pode pagar aí seus R$150 numa peça de carne e estragar na hora de fritar ou de assar. Então tudo isso... Tem vários vídeos na internet, o pessoal também explicando, dando consultoria como que você pode fazer uma coisa melhor para você consumir, né? Que aula, né? E assim, como é que você enxerga o futuro do mercado de carnes no Brasil? A gente vai passar por uma época meio difícil. Esse ano já está sendo um ano difícil. Tudo envolve, desde do pecuarista, do fazendeiro, do dono dos bois, até chegar no seu consumidor final. Então, a gente está migrando hoje para uma época mais delivery para tudo nessa vida. Verdade. A gente tem plataforma de carro de aluguel, a gente tem plataforma de pedir comida em casa. As plataformas hoje tem opção de você comprar no mercado, itens de higiene. Então, até para trocar a televisão, né? O canal, Alexa faz isso, tudo digital, né? A ideia hoje, porque a gente está saindo de uma era mais conservadora para uma era um pouco mais que as pessoas vão ter que abrir a mente. É o que eu falo. Se você estagnar naquilo, verdade, você não vai seguir o rumo da vida, o rumo que vai seguir. Então hoje o pessoal vai querer receber tudo em casa, vai ter a comodidade, vão ter produtos de todos os tipos que você vai chegar e conseguir comprar no conforto da sua casa. E hoje a gente já tem, né, o mercado, você consegue hoje comprar uma carne num aplicativo de comida para você receber em casa. Principalmente redes de mercado já estão fazendo isso, alguns pequenos estão chegando nesses moldes. É um projeto que a gente está de médio prazo já acertando para isso também. A gente vai mudar algumas coisas lá hoje na casa. E penso que só tem a melhorar. Vamos passar um tempo meio difícil por conta de estiagem, falta de chuva, falta de gado, inúmeras situações, exportação, porque às vezes a carne sobe porque tem muita exportação. Aí a carne vai para fora, o produtor ele vai vender aquela carne em euro, em dólar, ele não vai querer vender em mercado nacional. E a gente vai ficar meio refém dessa situação. Então, às vezes, tem épocas do ano que a gente paga um pouco mais caro, sim, porque a gente passa por isso, né? Eu sofro muito com isso, com as compras, porque quem compra sou eu. Então, é briga todo dia com fornecedor, com frigorífico, com situações, porque uma das coisas que eu aprendi no mundo da carne é que 5 centavos hoje no mundo da carne é muito dinheiro. Para quem trabalha com arroba é muito dinheiro. Então, tudo que a gente pode fazer de bom para a gente melhorar, para você dar um atendimento na sua casa e para o seu cliente final, é sempre válido. Mestre, a gente está meio que chegando no final do programa. Tem muita pergunta a fazer, mas a gente peneirou aquelas importantes. Sim. E assim, para quem de repente está assistindo essa entrevista, ou para quem já pensou em abrir uma casa de carnes, que conselho você daria para quem sonha abrir um açougue, uma casa de carnes nos dias de hoje? O que você direcionaria como orientação?
pelo menos um pouco de conhecimento, sabedoria na área. É uma área muito específica. Hoje a gente está num mercado de trabalho que faltam profissionais para determinadas situações. A gente estava falando a respeito disso um pouco mais cedo, que num prazo curto, algumas profissões vão acabar não existindo mais, se não formarem mais profissionais. Essa nova geração, eles não veem com bons olhos alguns cargos, algumas profissões que lá atrás sobrava, hoje não vão sobrar. Então, tudo que você fizer com vontade vai dar certo. Seja que abrir um açougue, uma loja que você venda carnes embaladas, igual o pessoal faz muito hoje, tipo aquelas mini boutique, né, que a gente brinca. O pessoal vai, monta aquelas geladeiras de carne, compra carne frigorífico, põe lá exposto, faz uma casa legal, uns desenhos lá na parede, onde tem os cortes, vai fazer um curso, outro que tem muito lugar hoje, frigorífico em si, eles têm pessoas capacitadas hoje para até fazer essas situações com alguns clientes. Então você tem redes de mercado, por exemplo, que fecham parceria com uma determinada marca, a empresa vai, manda profissionais capacitados para te mostrar aquele corte, fazer um aperfeiçoamento, e isso é sempre válido, porque eu não sei nada na minha vida, mas todo dia eu tento aprender alguma coisa nova. Então, às vezes eu vejo uma aula, às vezes eu vejo um podcast, às vezes eu vejo uma situação na internet, às vezes a gente aprende todos os dias com profissionais que a gente está junto ou pessoas que a gente acaba fazendo essa intermediação. Então, sempre, a vida é um grande aprendizado, né? Com certeza. Se você tiver força de vontade, você consegue tudo nessa vida. Então, hoje, tudo que você fizer e você tiver vontade de aprender, você é capaz. Porque é o que você falou lá atrás. Não é ser melhor ou pior. Todo mundo é capaz. Nem todo mundo quer. Exatamente. Mas todo mundo é capaz de fazer. Se você tiver vontade, você é capaz de fazer. Que é aquilo que você falou no bastidor também. Você falou assim, eu quero ser melhor sempre do que eu. Sempre evoluindo, né? Dentro desse contexto. Hoje eu sou melhor como pai, como esposo, como um profissional, como pessoa, do que eu fui alguns anos atrás. Porque a experiência da vida faz isso com a gente. E ela te obriga a ser melhor todo dia. Perfeito. E para a gente encerrar, pegando esse gancho, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito, o que você faria de diferente na sua trajetória? Eu acho que eu ouviria mais. Algumas coisas eu ouviria mais, para hoje algumas situações não terem sido mais fáceis, porque é o que a gente acabou de falar, a vida é um aprendizado, a gente aprende todos os dias, a gente não sabe nada, a gente aprende todos os dias. Então, quando você tem o discernimento que você tem que aprender, passar algumas situações, aquilo não é que vai ser mais fácil, mas a caminhada às vezes vai ser um pouco mais curta para você percorrer uma adversidade. Incrível. Meu irmão, eu queria que você deixasse um recado final, suas considerações finais e os seus contatos. Certo. Primeiro é um prazer estar aqui pelo convite que você fez para nós, né, da Casa de Carnes Aliança. Eu vou mandar um beijo para minha esposa que está em casa, a Ariane, para os meus filhos, a Isabela, o Lucas e o Pedro, que estão ansiosos lá para assistir. Um beijo para minha mãe. Para todos, para a equipe da Casa de Carnes Aliança hoje, porque tudo que a empresa hoje representa, eu também preciso dos meninos, e os meninos fazem isso acontecer diariamente com a gente.
Eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe capacitada para sempre melhorar, Isso é importante. fazer as coisas. Um agradecimento aos nossos clientes e amigos de todos esses anos, clientes de rua que a gente tem, hamburgueria, restaurante, os nossos clientes de balcão, que nem você, que nos prestigia diariamente. E agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Maravilha. Seus contatos? Instagram, telefone, endereço? @Casa de Carnes Alianca 02, tanto o Instagram quanto o Face, tá lá. Nosso endereço é Rua Benedito Storani, número 855, box 3, Eloy Chaves. Fica dentro do posto Shell, posto Progresso. É bem fácil de chegar, é ali no coração do Eloy Chaves. Trabalhamos de terça a sexta, das 8h30 às 7 da noite, sábados das 8h30 às 17 horas, domingos e feriados, das 8h30 às 13 horas. E o telefone para contato é o 11 4581 6266. E o WhatsApp 11 9 4168 4472. A gente aguarda vocês também aí para uma visita, tomar um café, bater um papo com a gente lá. Serão muito bem-vindos lá com a gente. Perfeito, meu amigo. A gente está chegando ao final do nosso programa. É uma gratidão enorme ter recebido você aqui. E a gente vai encerrando com a frase que eu sempre costumo dizer: coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Amém. Até o próximo programa. Obrigado.